Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais uma vez aqui, né? Mais uma gravação, mais um conteúdo, né? Hoje nós vamos trabalhar no capítulo é, 4 de Provérbios. Hoje eu não vou tentar não me alongar muito, vou falar pouco do capítulo 4, né? Pedindo mais uma vez para os meus irmãos dar o like, né? Os meus irmãos compartilhar o vídeo, né? É um propósito, isso aqui é um propósito, irmão, e a gente sempre tem que estar em propósito. E o propósito, ele disciplina a cada um de nós, né? Ele vai nos disciplinando, né? Então, é um mês inteiro, cada dia gravando um conteúdozinho a respeito disso, então é um propósito, né? E quando a gente é, abre propósito, a gente, querendo ou não, você vai disciplinando você mesmo, sua alma, seu corpo, né? Então hoje eu vou falar um pouco aqui desse conteúdo, né? Não vou tentar me alongar muito, porque vai ter uns assuntos que eu vou me alongar muito, mas isso aqui eu quero falar pouco, né? E que meus irmãos venham compartilhar nesse vídeo, né? E que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos, né? Já é 1h09 da manhã, e aí a gente já vai iniciar, né? Hoje o conteúdo hoje é um pouco sobre exortação paternal, né? É um pouco sobre isso. Salomão aqui ele está aconselhando como um pai. Aliás, o livro de Provérbios é todos aconselhamento como um pai, né? Como Jesus ele veio para que ele viesse revelar o Pai para conosco, né? Então a igreja ela precisa se relacionar com Jesus por intermédio de Jesus com o Pai. A igreja precisa ter a consciência que ela tem um pai, né? Então, quando nós temos a consciência que nós temos um pai, nós não se tornamos mais órfãos, mas nós conseguimos assim conectar com o nosso pai, né? Então, foi isso que Jesus ele veio fazer, né? Foi isso que Jesus não veio trazer salvação, mas trazer a cultura do reino, veio trazer o relacionamento de pai para com filho, né? Então, essa noite eu quero trabalhar um pouquinho aqui, eu vou falar aqui, uns 2 versículos e pronto, já li já. Muito bom também esse conteúdo aqui, muito maravilhoso, né? E eu vou ler aqui só as partes que falam do filho, né? Vou ler o versículo primeiro do capítulo 4, que diz assim: Ouve, filho, a instrução do teu pai, e estende e dá atenção para o conhecimento e o entendimento, né? Então, Salomão aqui pedindo para que nós viesse abrir os ouvidos para ouvir a instrução do Pai, né? E também viesse entender um pouco do conhecimento e do entendimento, né? Então, sempre Salomão ele focou nisso, né? O conhecimento e o entendimento. Então, nós precisamos ter um conhecimento de Deus, precisamos ter um conhecimento do nosso Pai, para que nós tenhamos uma intimidade grandiosa com Ele, né? Então, esse conteúdo é mais um aconselhamento paternal, vamos se dizer assim, mais paternal. E para correr, que eu quero esse vídeo um pouco curtinho, né? Agora eu vou para o versículo 10. O versículo 10 fala a mesma coisa. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarás os anos de vida. Isso é um mandamento do Senhor, que já está lá em Êxodo 20, que é um mandamento do Senhor, né? Honra teu pai e tua mãe, e os dias da terra são prolongados. E sempre Salomão está dando esses conselhos, que nós venhamos que ouvir as instruções, os conselhos dos nossos pais, para que nossos dias na terra, os anos, sejam prolongados. Então, sim, Salomão, e eu vendo um pouco, né? Antes de Davi morrer, ele aconselhou muito Salomão. Aí você pode dizer, irmão, mas Salomão errou bastante, né? Então, todos nós estamos sujeitos a errar.
a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus, para mostrar a imperfeição de Salomão, mas também os conselhos dele, né? Então, quando nós paramos e damos ouvido à palavra de Deus, né? Dando ouvido e entendendo que Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, trouxe aconselhamento, então nós mergulhamos na palavra e começamos a botar em prática a palavra do Senhor, né? Ouve, filho meu, a, a, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarem os anos de vida. Então, quando nós aceitamos a palavra do Senhor, quando nós aceitamos de bom grado a palavra do Senhor, nossos dias na terra são prolongados, porque a palavra é palavra de vida. Jesus disse que ele era a palavra de vida eterna, né? Ele era a fonte de água viva. Então, a palavra, ela é vida, e quando nós mergulhamos nela, ela se torna vida nas nossas vidas. O 11 diz assim, não, o 11 diz assim, no caminho do sábio te ensinarei, e pela verdade a retidão te fizeres andares. Então a palavra do Senhor nos ensina a andar pelos caminhos da sabedoria e o caminho da retidão. Então isso é muito profundo, irmão, mergulhar na palavra. Aconselho os irmãos, mergulhe no livro de Provérbios. Vai abrir bastante seu entendimento, vai lhe dar sabedoria, temor da palavra, conhecimento do Senhor Jesus. Isso é muito profundo. E quero pular de novo. Eu vou para o versículo. O versículo é o 20. Versículo 20 diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclinas os ouvidos. Aqui eu já li aqui três palavras, ele sempre pedindo para que nós venhamos se inclinar para a palavra, sempre está falando da palavra, sempre está falando da palavra. O primeiro, ele fala, né, da instrução do Pai. O segundo que eu li falou que nós temos que dar ouvido à palavra, e aqui já fala de novo, né? Filho meu, atenta para as minhas palavras. Então, quando nós atentamos, nós damos ouvido à palavra de Deus, a palavra que o nosso Senhor Jesus nos instruiu. Então nós começamos a andar na dimensão de glória, dimensão sobrenatural. Pode dizer, irmão, você fala muito sobre a dimensão de glória, porque o reino do céu é isso, é dimensão, não é algo carnal. Você não discerne carnalmente, mas você discerne espiritualmente. A Bíblia você discerne espiritualmente. Então sempre ele está trazendo algo. Filho meu, atenta para minhas palavras, aos meus ensinamentos, e inclina os ouvidos. Ou seja, nós temos que inclinar nossos ouvidos para a palavra de Deus e entender o que o Espírito Santo de Deus tem para conosco, né? Glória a Deus. É muito maravilhoso, irmão, muito maravilhoso. O 21 ele diz assim, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guardai-os no mais íntimo do coração. Então nós temos que guardar a palavra, irmão, no profundo do nosso coração. Essa palavra ela tem que ganhar vida aqui dentro do nosso coração. Aí o salmista disse que ele guardou a palavra do coração para não pecar contra o Senhor. E contra essa palavra, ela está gravada no nosso coração, então nós é difícil nós pecar contra o Senhor, porque essa palavra ela está gravada no nosso coração, né? Então nós precisamos sempre estar mergulhado na palavra de Deus, sempre mergulhando bastante, pedindo ao Senhor graça, misericórdia, né? Então por hoje só esse pouquinho, né? Eu não quero me aprofundar muito hoje, porque vai ter uns conteúdos muito grandes. E os que for menor, eu vou menor para ficar melhor para meus irmãos, né? Então, meus irmãos, o conselho que eu dou, né? Guarde a palavra no coração, dê ouvido à palavra, dê ouvido ao Senhor Jesus. Chega momentos que o Senhor ele quer nos moldar, né? Em momentos que o Senhor Jesus ele quer nos forjar para os momentos difíceis da vida, para a caminhada. Então, cada um de você que tem um chamado, tem algo que o Senhor tem para você, uma promessa com o Senhor.
Ele estabeleceu para você. Então, é, mergulhe na palavra. Peça o Senhor para revelar a palavra. Peça o Senhor para se revelar para com você nas madrugadas, né? E intimidade, irmão. O segredo é intimidade. O segredo é intimidade. Quando nós temos intimidade, então o Senhor, ele começa a se revelar a você, né? Vou ler só mais uma vez. Não os deixe apartar-se os teus olhos, guardais no mais íntimo do teu coração. Então, não deixar a palavra afastar dos nossos olhos e guardar ela dentro do nosso coração, né? Então, no dia de hoje, nós temos que purificar os nossos olhos, irmão, com a palavra de Deus, com a santidade, buscar o Senhor enquanto se pode achar, tá bom? Então, que o Senhor venha abençoar cada um dos meus irmãos, é, e mergulho no livro de Provérbios. É muito profundo, né? Muito profundo. Hoje estou um pouco cansado, né? Estou um pouco cansado, mas estou aqui no propósito, né? Estou aqui no propósito, né? E não vou me aprofundar muito, estou um pouco cansado, mas que o Senhor abençoe vocês poderosamente, poderosamente, e o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado na sua vida. E essa noite eu quero orar por cada um dos meus irmãos, amém? Soberano, maravilhoso Pai, graça te dou, Pai. Cada irmão, Pai, que se inscreveu nesse canal, cada irmão, Pai, que compartilha esse conteúdo, Pai, cada um, Senhor da glória, que tem parado para ouvir esta palavra, Pai, cada um que tem ficado comigo, Pai, no decorrer desse propósito, Pai, eu peço por aqueles que for comigo, vou até o final, Pai, que o Senhor venha derramar bênçãos sem medida. Aqueles, Pai, que se disponibilizar, Pai, aí esse propósito, Pai, esse mês todo desse propósito, Pai, assistindo esses conteúdos, Pai. Ah, Senhor da glória, que o Senhor venha desatar, Pai, tudo que está amarrado no tribunal de Cristo. Tudo aquilo, Pai, que o inimigo tem levado ao tribunal de Cristo, Pai, acusando, Pai, aqueles que são fiel contigo, Pai. Então, essa noite, as portas que estão fechadas, Pai, Senhor, a glória que venha destravar, aquele que está em busca de um trabalho, que venha a ser descortinado, aquele que tem em mente de abrir uma empresa, de abrir um negócio, Pai. Senhor da glória, eu profetizo essa madrugada, Pai. Eu profetizo na vida dele, Pai. Que aquele que tem um propósito, Pai, de começar um negócio, abrir uma empresa, Pai, e continuar comigo nesse conteúdo, Pai, me ajudar, Senhor da glória. Senhor da glória, a unção que está na minha vida, as bênçãos que o Senhor derramou na minha vida, Pai, que repousar sobre essa pessoa, Pai. Eu não sei qual é o que vai, Senhor Deus da glória, receber essa palavra. Esse que está com propósito no coração de construir algo, trabalhar por conta própria, Senhor da glória, Pai. E esse Senhor da glória que der ouvido a essa palavra profética, Pai. Senhor da glória, que o Senhor venha enviar os anjos, Senhor da glória, que traz, Pai, as bênçãos sem medida. Meu Senhor da glória. E que cada um, Pai, seja abençoado e fortalecido, Pai. Senhor da glória, que o Senhor venha dar um mês abençoado, venha dar um final de semana abençoado e que tudo, Pai, seja para a tua honra e tua glória, Pai. Meu Senhor da glória. E eu vou profetizar nesse conteúdo. Vou profetizar mesmo nesse conteúdo. Aquele que está num propósito de pedir uma porta de emprego, abrir um trabalho e continuar comigo até o final desse conteúdo, no final o Senhor vai fazer coisas grandiosas, né? Então, se você crê, você acredita, então vamos comigo até o final e quando terminar o final, você vai ver o Senhor abrindo porta, o Senhor abençoando, o Senhor fazendo coisas grandiosas. Então, se você for fiel com o Senhor, né? Se o Senhor for fiel com o Senhor, né? A Bíblia diz que quem abençoava Abraão seria abençoado, mas quem amaldiçoasse seria amaldiçoado, né? E eu creio que você, cada um que para ouvir aqui, ele libera a palavra de bênçãos, né? E aquele que libera a palavra de bênção no Filho do Senhor, esse, os seus celeiros serão transbordados. Louvado seja o santo nome. E lembrando, irmão, que o Senhor
quando ele quer abençoar, tanto faz ser o ímpio como não. Agora a salvação é totalmente diferente, né? Então o Senhor pode lhe abençoar, mas a salvação você tem que buscar ela, porque se você não confessar Jesus como Salvador e permanecer firme, você pode ser próspero e perder a salvação. Então, é, prosperidade, bênçãos, não tem nada a ver com a salvação. Assim, o sol nasce por justo e por injusto, assim diz a palavra de Deus. Mas se você crê no Senhor Jesus, crê que Ele é fiel para fazer, então vamos comigo nesse propósito e você vai ver o Senhor abençoando e abrindo porta. E se você tem propósito de abrir empresa, começar um negócio, então vamos comigo nessa expeditada e você vai ver o Senhor te abençoando poderosamente. Agradeço, né, a minha oportunidade que o Senhor venha nos abençoar, venha nos fortalecer. Pai, eu libero as bênçãos sem medida, Pai, por cada um que vai assistir esse canal, esse conteúdo, Pai, no poder que há no nome do Senhor Jesus. Fique na paz, meus irmãos. Amém.